Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo dia dos Eixos Temáticos em Pauta, uma programação que integra a USP Pensa Brasil. Então, como o professor Marcos mencionou, hoje nós teremos a apresentação de 4 eixos temáticos, né, e que ao final nós vamos começar a chamá-los aqui, mas antes disso, eu gostaria de fazer um agradecimento aos coordenadores dos eixos temáticos. Então, vou mencionar para vocês quem são os coordenadores. Assim que eu conseguir passar aqui. Bom, então, Cultura e Artes, nós temos a professora Lúcia Maciel, que é professora da ECA, e o professor Martin Grossman, que fará a apresentação hoje, é um coordenador acadêmico da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência do IEA, da USP, conselheiro do Conselho Deliberativo no Museu Lagar Segal. Em Democracia, uma das coordenadoras é a professora Cibele Rizek, aqui presente também, professora do IAL. O coordenador da Democracia que fará a apresentação hoje é o professor Cícero Romão Rezende de Araújo, professor titular da FEFELESH. Uma das coordenadoras do eixo Combate à Desigualdade, a professora Anelisa Liberatori Bechara, professora titular da Faculdade de Direito. O segundo coordenador é o professor Vladimir Safatli, professor titular da FEFELESH, que fará a nossa apresentação hoje. No eixo Educação, o coordenador Márcio Garcia Neira, professor titular da Faculdade de Educação, também pró-reitor adjunto da Pró-Reitoria de Graduação. E o segundo coordenador do eixo Educação é o professor Tadeu Fabrício Malheiros, professor associado do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de São Carlos. Então, esses serão os apresentadores dos eixos temáticos de hoje, da tarde de hoje. E eu gostaria também de mencionar que, ao longo das apresentações do dia de hoje, a Renata Utsonomia estará desenhando, fazendo o registro gráfico de todo o evento hoje à tarde. E também gostaria de destacar a presença dos seguintes relatores que, ao final desse evento, dos 3 dias da apresentação dos eixos temáticos, farão um relato de todo o evento. Então, ontem foram a Márcia Itani, do IEA, e a Marcela Barbosa de Moraes. Hoje, os relatores serão Fábio Manente e Marta Godoy, da Faculdade de Saúde Pública. E o evento de amanhã será... os relatores serão Laura de Macedo e Oswaldo Sanches Júnior, do IEA, ambos de IEA. Também gostaria de convidá-los a acessar o site do ProEtusp, que está em desenvolvimento, mas já é possível acessar. Então, todo o material, a gravação dessas palestras que vão acontecer nesses 3 dias estarão... é possível acessar, né, no site, assim como matérias de jornais e outras matérias e publicações referentes aos eixos temáticos em pauta. Então, convidamos todos vocês a acessarem, né, e também a divulgar entre os amigos e amigas. Sem mais delongas, eu gostaria então de chamar o primeiro palestrante dessa tarde, que é do eixo Democracia, que é o professor Cícero Romão Rezende de Araújo. Boa tarde a todos. Obrigado, professor Arlindo, professor Marcos, professora Célia.
O que nós vamos apresentar aqui foi há pouco publicado como artigo no Jornal da USP, e ele ainda tem um caráter prospectivo e é uma síntese bastante compactada das discussões do nosso grupo temático. Então, vamos lá. Uma palavra de introdução, para lembrar um evento que aconteceu há pouco na Universidade de São Paulo e que, para nós, é um marco importante para a nossa reflexão no eixo democracia, sua relação da universidade com a sociedade. 11 de agosto de 2022 ficará guardado em nossa memória por muitos anos à frente. Nesse dia, a história política do país e a da Universidade de São Paulo se reencontraram depois de muitos anos. No Largo de São Francisco, o reitor dessa universidade e o diretor da Faculdade de Direito presidiam uma assembleia inusitada, que acolhia vozes do mais extenso e variado espectro possível de movimentos e associações, talvez em tudo mais divergentes entre si, exceto quanto ao motivo que os trazia ali. Expressar seu apoio a 2 documentos, um deles gestado nas arcadas semanas antes, em defesa da democracia e do Estado de Direito. É muito significativo que exatamente a USP, capitaneada por sua quase bicentenária Escola de Direito, tenha se tornado esse foco. Era como se todas as esperanças da sociedade brasileira por dias melhores, para sua democracia e seu povo, tivessem convergido, naquele momento, para o pátio das arcadas e as ruas ao seu redor. Ao apresentar as questões levantadas pelo eixo democracia, cabe reiterar aqui, no espírito daquilo que o professor Marcos acabou de nos falar, que as questões desse eixo têm reverberações e ligações indissolúveis com temas como educação, saúde, espaço urbano, violência e segurança pública, a produção e a distribuição da riqueza. Não há uma solução para a crise vivida por nossas instituições políticas descolada do esforço de sanar problemas igualmente graves em outros campos da vida social. Os problemas da democracia, por assim dizer, são holísticos e assim também as soluções possíveis para eles. 2 grandes campos organizam as questões que nós vamos expor aqui. O primeiro, o da fragilidade institucional, e o outro, o da crise societária. O primeiro campo, a fragilidade institucional. A degradação do funcionamento institucional de nossa democracia não começou com as iniciativas autoritárias do atual ocupante da presidência da República. É anterior e permeia todos os poderes constitucionais e todos os níveis da representação política. Os próprios resultados das eleições de 2018, seja para a chefia do Poder Executivo, seja para as cadeiras do Congresso Nacional, não foram um raio em céu azul, mas a consequência desse processo mais longo. Os desmandos e abusos em vigor apenas o aceleraram. Entre os fatores que levaram a essa fragilização, nós destacamos, primeiro, o progressivo desmantelamento do pacto social que tornou possível a promulgação e a sustentação da Constituição Federal de 1988. O esforço para erodi-la começou desde muito cedo, através da crítica de que ela não cabia no país, até transformar-se, nos últimos anos, num processo de virtual desfiliação da cidadania, via o cancelamento de suas cláusulas sociais, trabalhistas e de sustentação orçamentária.
Em paralelo a isso, nós assistimos à crescente intromissão do poder econômico privado, assim como dos poderes burocráticos do Estado, na competição político-partidária. O primeiro, em busca de acesso privilegiado aos fundos públicos, levou a grandes distorções na equidade da disputa partidária, fazendo desacreditar o poder do voto. E os últimos, legitimados pelo pretexto de combater as do primeiro, acabaram consumando sua própria intervenção facciosa, graças ao abuso de tradições jurídicas e ao dar livre curso a velhos sentimentos de ódio aos partidos e à política democrática de um modo geral. Entre esses fatores, nós gostaríamos de destacar um elemento de corrosão mais fundamental, ou seja, a dinâmica que atinge a estrutura mesma da representação política, problema que atualmente afeta quase todas as democracias do planeta. Signo maior desse fenômeno é a grande dissociação dos políticos profissionais em relação a seus eleitores, que no Brasil ganhou contornos particularmente alarmantes. Ausentes ou ineficazes os mecanismos para mantê-los sob o controle e a vigilância da cidadania, grande parte dos representantes eleitos passaram a usar seus cargos para fazer barganhas inconfessáveis, seja com o poder econômico privado, seja com o próprio poder público, visando a sua autoperpetuação. Nós podemos fazer uma síntese muito breve da evolução desse fator no Brasil recente. O dano do uso perverso do Instituto da Representação permaneceu mais ou menos invisível, enquanto os principais partidos democráticos, alternando-se no poder, foram capazes de gerar governos programáticos e de sustentá-los ao longo de seus mandatos. Quando os atuais grupos governantes lograram se assenhorar da máquina administrativa federal, seu esforço de lá permanecer levou-as a selar um contrato sinistro com as bancadas majoritárias constituídas no Congresso. Essas bancadas, sem nenhum horizonte programático e vertebração partidária capaz de pelo menos limitar o acesso particularista aos fundos públicos, entregaram-se a uma escancarada espoliação de que o chamado orçamento secreto e as emendas parlamentares hipertrofiadas são exemplos notórios. Pouco adiantará trocar os atuais parlamentares por outros se o pano de fundo que sustenta essa dinâmica desagregadora não for posto em xeque. Um dado, nesse sentido, merece nossa atenção. Como a USP, diferentes comunidades científicas preocupadas com a avaliação das condições da democracia no mundo, avaliam que esta tendência de erosão da política democrática, por meio da fragilização de instituições responsivas, não é nem exclusiva do Brasil, nem é, de fato, algo tão recente. O IDEA, o Instituto Internacional pela Democracia e Assistência Eleitoral, avalia, por exemplo, ser a primeira vez desde 1975 que o mundo atravessa uma queda global significativa nos padrões democráticos em 5 anos seguidos, uma tendência iniciada nos últimos 10 anos. Um esboço de itens de agenda que nós estamos formulando ainda, como disse, ainda de forma bastante prospectiva, é o seguinte. O primeiro desafio importante no campo da fragilidade institucional é repensar todo o sistema de representação a fim de desarmar os mecanismos que erodem os vínculos entre representantes e representados. Caberia, por um lado, revisar as regras eleitorais que estreitam demais a capacidade dos cidadãos de fazer do voto um instrumento efetivamente poderoso de controle dos parlamentares que escolhem. E revisar os procedimentos do próprio Congresso, definindo com mais rigor sobre o que
e como os representantes deveriam tomar decisões, especialmente no que tange os orçamentos públicos. Iniciativas como essas, porém, surtirão efeitos pouco animadores se não forem encontradas na esteira da interdição, decidida recentemente, de recursos empresariais às campanhas, não forem encontradas formas transparentes e equitativas de financiamento público das candidaturas. Acho que tem que voltar atrás aqui, que eu achei. Bom, também caberia levar em conta que a experiência de um governo controlado por grupos que ameaçam destruir o regime democrático nos deixa lições importantes. Então, dentro de uma avaliação dessas lições, urge restaurar a plena autoridade da Carta de 1988 como plano de referência comum de todas as forças interessadas na preservação de nosso regime democrático. E, por assim dizer, sua última trincheira. E aperfeiçoar alguns de seus artigos procedimentais, a fim de torná-los menos vulneráveis a interpretações oportunistas e autoritárias. A título de exemplo, vale mencionar o artigo 142 da Constituição, que recentemente se desdobrou na tese maliciosa de que as Forças Armadas deveriam atuar como um suposto poder moderador. Na verdade, mero pretexto para que voltem a tutelar os poderes civis. O artigo 142, lembrando, diz: as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Vamos então ao segundo campo de questões, a crise societária. Nós não vamos detalhar aqui os efeitos devastadores da longa estagnação econômica e da crise pandêmica, que agravaram ainda mais os indicadores sociais do país, já historicamente negativos. No próximo período, um enfrentamento sistemático da enorme desigualdade social e racial e das altas taxas de miséria e desemprego terá de ser desencadeado. Do contrário, a desesperança da população, sentindo que o regime político lhe vira as costas, fatalmente a fará dar ouvidos, em escala crescente, a pregações autoritárias. Mesmo que o país consiga preservar as formalidades da política democrática, mantidas essas condições adversas, ganharão dianteira o autoritarismo social, com sua brutalidade sem disfarce. O próprio Estado, com ou sem grupos de extrema-direita a encabeçá-lo, terminará reduzido às suas dimensões mais sombrias. Em vez de um provedor da paz e dos direitos, ergue-se um multiplicador da violência e da ilegalidade, uma agência hiperpolicial, velha conhecida de nossa história. Assim, não basta afastar o perigo eleitoral do autoritarismo. Esta é uma tarefa necessária, porém limitada e defensiva. Os desafios colocados nesse campo, portanto, passam por devolver ao Estado sua capacidade de promover políticas públicas de qualidade e larga envergadura em setores que requerem urgente atenção, tais como educação e saúde pública, habitação, infraestrutura, ciência, indústria. E buscar alianças com todas as formas de vertebração da sociedade civil, do nível local ao regional e nacional, dos sindicatos e associações tradicionais aos movimentos sociais emergentes, todos já engajados na solidariedade e na reanimação do fazer coletivo. Uma palavra de conclusão:
Na condição de pesquisadores e intelectuais, trata-se de explicitar todas essas questões e articulá-las em uma linguagem que, partindo dos conteúdos e modos próprios de elaboração da universidade, possa ser compreendida por um público mais amplo. Do mesmo modo, as propostas visando a superação de ambos, a fragilidade institucional e a crise societária, precisam ser construídas por meio de estratégias de diálogo que permitam sua recepção e mesmo reelaboração, para além dos limites da reflexão acadêmica, também aqui no espírito do que foi colocado pelo professor Marcos. Esse parece ter sido o caminho seguido pela Carta às Brasileiras e Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, mencionada no início. A até agora mais exitosa contribuição de nossa universidade à costura de um novo consenso em prol da democracia, que sirva de exemplo para outras iniciativas no futuro. Obrigado.